Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová tocaram a campainha no meu apartamento a primeira vez. E eu falei imediatamente que eu sou dissociada e esperava que elas virassem as costas. Mas eram dois anciãos. Então eles conversaram comigo, perguntaram se eu tinha intenção de voltar. Eu falei que tinha, que sempre tive, contei a minha história rapidamente. E eles falaram, me deram o endereço para eu assistir a reunião. E eu fui. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eu falei com eles sobre o meu trabalho, né? E eles disseram, qual é o problema do seu trabalho? Aí eu falei que eu danço e tal. Eles falaram, o seu trabalho é dançarina. Eu percebi que aqui a Alemanha é um país muito culto. As pessoas são muito esclarecidas. Aqui, mesmo as Testemunhas de Jeová que não vão fazer universidade, elas estão acostumadas a lidar com a cultura no dia a dia. Então eu fui pensar, tem total razão, isso é verdade, né? Eles até me falaram, né, que Michael Jackson era Testemunha de Jeová, que ser artista não é exatamente o problema. Eu tive mais contatos ainda com outras Testemunhas de Jeová que batiam a minha porta. E elas eram muito amigáveis, inclusive homens ou mulheres que também não eram anciãos. E eu comecei a pensar, ou as Testemunhas de Jeová daqui da Alemanha são diferentes das do Brasil, porque eu nunca menti, eu sempre falei a verdade. Sempre falei a verdade, que eu era dissociada. Eu falava para a pessoa poder escolher se falar comigo ou não, ou se vai embora. Eu não falava para espantá-las, não. Eu falava, eu gostaria de ter alguma literatura, especialmente em português, mas eu tenho que avisar que eu sou dissociada. Aí eles providenciavam literatura muito animados e falavam comigo normalmente. Eu achava estranho, sabe? Falavam assim, normalmente, assim como se eu fosse uma pessoa que não fosse Testemunha de Jeová, que eles contataram no serviço de campo. Tá bom. Então, eu comecei a ter muitas revistas e as publicações novas, tudo isso tinha. Eles traziam tudo pra mim. Chegavam a vir, assim, a cada 15 dias. Nessa época eu viajava muito, porque como eu falei aqui em Dresden não tinha muito trabalho, então eu tinha que ficar viajando e voltando, né? E quando eu chegava, a caixa do correio já tinha lá as literaturas, as revistas mais novas. Eu confesso que eu não lia muito não, porque era muito estresse para mim, o meu trabalho, mas pelo menos eu achava que era muito importante ter essas literaturas, manter espiritualmente forte. Tudo bem. Mas na realidade eu pensava, eu queria voltar, mas o que eu pensava aqui na minha mente é que enquanto eu não voltasse, eu não podia nem sequer orar. Porque na minha ideia era assim, pra que eu vou orar pedindo a Deus alguma coisa pra mim se eu sei que vou ser destruído no Armagedon, se o Armagedon chegar hoje e eu ainda não tiver voltado para a organização. Então eu pedi, tudo que eu pedi, as bênçãos que eu pedia pro meu trabalho, pra minha mãe, pra minha família, eu falava, Senhor, Jeová, né? Eu falava, Jeová, eu não sou mais a sua serva, e eu sei que eu vou morrer no Armagedon, mas eu peço ao Senhor que abençoe meu trabalho, abençoe tudo que eu faço, porque do meu trabalho depende a tua serva, minha mãe. Então, tudo que eu te peço de bom para mim, é para minha mãe. Com respeito a mim, eu sei que não tenho chance nenhuma, que o Senhor não sequer presta atenção em mim, mas eu estou pedindo bênçãos pela sua serva, minha mãe. Era assim que eu orava, só assim. Bem, inclusive, gente, presta bem atenção. Eu cheguei aqui na Alemanha no ano 2000. No ano 2003, eu passei por uma cirurgia. E, gente, eu conversei com os médicos, eu pedi que se houvesse alguma emergência, eu não aceitaria a transfusão de sangue. Presta bem atenção nisso, não tem menor lógica. Não tem lógica por isso. Eu acreditava que esse Testemunho de Jeová estava com a verdade, mas eu acreditava que eu ia morrer de qualquer jeito no Armagedon. Olha só como é que a gente perde a lógica, a gente fica meio maluco. Se eu ia morrer de qualquer jeito no Armagedon, que diferença faria, meu Deus, se eu usasse agora a transfusão de sangue, né? Mas olha só, é porque a gente sai de lá com a cabeça completamente confusa. Mas eu sei que eu conversei com os médicos, falei que não queria de jeito nenhum transfusão de sangue. Eles perguntaram se eu era Testemunha de Jeová, eu falei que não, eu não sou Testemunha de Jeová, mas eu fui Testemunha de Jeová há muitos anos e eu sei que isso está
está na Bíblia e que nós não devemos tomar transfusão de sangue. Aí eles falaram que não iriam aplicar transfusão de sangue, mesmo porque a probabilidade de eu precisar de transfusão de sangue numa operação de mioma quase que 0,1%. Mas tudo bem. E, gente, no tempo que eu fiquei no hospital, as testemunhas de Jeová foram visitar no hospital. Muitas, não foram poucas não. Foram muitas testemunhas de Jeová que me conheceram quando eu fui no Salão do Reino. Foram me visitar. Porque eu tinha avisado numa dessas visitas que eles me traziam literatura que eu ia ser operado no dia tal, tal. Eles foram me visitar, bonitinho lá, sabe? Aí eu ficava assim, gente, mas que é isso? Eu acho que mudou muito, ou é nova luz, ou as testemunhas de Jeová aqui na Alemanha são diferentes. E ainda teve uma coisa, eu fiz uma viagem para a Polônia. E quando eu viajei para a Polônia, na Polônia eles têm, é muito engraçadinho, gente. Na Polônia, não sei se hoje existe isso, mas você pode, pela internet, encontrar hospedagem em casas privadas, casas familiares. É muito mais barato do que hotel. Então, eu já tinha reservado uma casa de família. E eu cheguei na Polônia e fui ficar nessa casa de família. E quando eu cheguei lá, eu não sei o que eu falei. Porque, gente, olha, não sei quantos anos depois eu tinha mania de dar testemunho. Aliás, até hoje eu tenho. Se for para falar de Jesus, qualquer oportunidade eu falo de Jesus para as pessoas. Qualquer oportunidade. Então, na hora do jantar com essa família, eu falei alguma coisa. Aí, alguma coisa que eu falei, não me lembro mesmo o que é, alguém identificou como testemunho de Jeová. Falou assim, então você é testemunho de Jeová? Aí eu falei assim, não sou mais, eu fui e tal. Aí um rapaz da família falou assim, eu conheço uma testemunha de Jeová que já saiu na capa de uma revista de vocês. Eu, o quê? Ele foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Peraí que eu vou ligar pra ele. Aí o rapaz ligou pra ele e falou, blá, 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 em polonês, que eu não entendo polonês. E o senhor quis me conhecer. Aí eu falei pro rapaz, você falou pra ele que eu não sou mais testemunha de Jeová? Porque eu pensei, o senhor não vai querer me conhecer porque eu sou dissociada. Aí ele falou, garantiu que falou. Eu não sei porque eu não entendo polonês. Tá bom, no dia seguinte, eu fui conhecer esse senhor. Eu vou colocar aqui para vocês a foto, porque aí talvez vocês vão reconhecer, porque na foto ele tá com a revista onde ele apareceu, na revista A Experiência dele. E mesmo eu explicando que eu era dissociada, ele e a esposa me receberam maravilhosamente bem. E foi tão lindo, foi tudo tão maravilhoso, sabe? Então esses acontecimentos aqui na Alemanha foram me dando cada vez mais vontade de voltar a ser testemunha de Jeová. E fortalecendo a minha fé. Entre aspas, né? E depois que a minha mãe faleceu, eu resolvi mudar de vez então para Frankfurt. Gente, nenhuma testemunha de Jeová aqui me virava a cara. Nenhuma. Procurei novamente as testemunhas de Jeová que eu conhecia aqui e comecei a frequentar as reuniões. E cada vez que eu ia, que eu ainda tenho espírito de pioneira, eu levava um bando de gente comigo. Aí, por fim, foi chegando o verão, eu começo a trabalhar muito, aí não estava dando mais para ir e tal e coisa. Aí eles vieram me visitar e me convidar, porque essa é a semana da visita do superintendente de circuito. Eu fiz um esforço durante o verão, dei um jeito para ir na visita do superintendente de circuito. Quando eu cheguei lá, aquela recepção de sempre, calorosa, todo mundo já me conhecia, né? E eu sou o tipo de pessoa que aonde eu chego, as pessoas me conhecem, reconhecem de novo. Eu sempre chamo a atenção de que é que eu vá. Aí foram me apresentar ao superintendente de circuito, tal, apresentaram e tal. Ele me fez perguntas sobre o Brasil, me apresentou a esposa dele. Normalmente, tá. Aí, no final da reunião, veio um ancião, eu superintendente de circuito, e falaram que se podiam vir me visitar nessa semana que ele estava, né, visitando aqui em Dresden. Aí eu fiquei muito honrada. Falei, será que maravilha? Aí o ancião falou, porque ele
eu falei pra ele que você tá querendo voltar e tal, então ele quer te dar algum espaço, algumas dicas pra você voltar e tal. Aí ele veio na minha casa, os dois, né, vieram na minha casa, e quando chegaram aqui começaram a considerar os assuntos, como os passos que eu deveria tomar pra voltar e tal. E eu tava tomando todos os passos, tava fazendo tudo certinho, conversamos. Aí no final ele falou assim, mas agora temos uma coisa, todas essas áreas já estão consideradas e você já está preparada para voltar, mas você sabe que para você voltar você precisa ir então a todas as reuniões. Eu falei assim, eu tô tentando. Eu falei assim, tudo bem. Só que você já notou que quando você vai às reuniões, os irmãos ficam muito felizes. Você notou isso? Aí eu notei, sim, notei. Eles me têm uma excelente acolhida. Sim, a respeito disso eu já conversei com eles. Eu, como assim? É que eles estão fazendo errado. Eu já conversei com eles sobre isso. A organização de Jeová diz que não se deve ter contato com os dissociados. Nem sequer comendo com eles. Aí mostrou aquele texto, né? Aí eu, ai meu Senhor. E eu pensando que aquilo era diferente ou que tinha nova luz. Eu, aham. Então, a partir de agora, eu conversei com os anciãos e nós tomamos uma decisão. Nós vamos observar, os anciãos vão observar você durante no mínimo 6 meses. A partir de agora. Como os irmãos fizeram tudo errado, não vamos contar adiante, vamos contar a partir de agora. Você chega faltando poucos minutos para iniciar a reunião, quando todos já estão sentados. Senta lá atrás, quietinha. E sai logo depois do amém. Imediatamente. Os irmãos não vão mais te cumprimentar, não vão mais falar com você como eles fizeram, porque estão completamente errados. Sobre isso, eu já conversei com eles. Eles estão absolutamente errados. Não é assim que a Bíblia diz que deve ser feito. Gente, você sabe quando que a ficha cai? Olha, desmoronou o mundo na minha cabeça. Eu fui e falei assim, gente, você sabe por que eu decidi voltar a ser testemunha de Jeová? Eles, não. Você sabe qual foi o ponto que deu o kick para eu voltar? Qual? Eu achei que as testemunhas de Jeová tinham recebido uma nova luz nesse respeito. Por causa da maneira como as testemunhas de Jeová aqui de Deus sempre me trataram, eu tô tantos anos, mais de 10 anos que eu não sou testemunha de Jeová, que eu pensei que tinha mudado. Então eu pensei, elas aprenderam o que é o amor, aprenderam o que é realmente tratar bem o próximo. Elas entenderam qual é o sofrimento que a gente passa quando a gente é abandonado. Então eu pensei que as testemunhas de Jeová tinham tido essa clareza, tinham recebido essa luz para entender que isso não se faz. Mas se vocês estão me explicando que as testemunhas de Jeová daqui de Deus que estavam erradas e que a doutrina continua a mesma, não, eu não quero voltar. Eles olharam assim assustados para mim, não quero. Para uma organização que continua com essa doutrina, eu não vou voltar. Não vou. Sinceramente, não. Então, a partir daí é que eu decidi realmente que as testemunhas de Jeová não têm razão. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar as literaturas e vídeos apóstatas. Foi esse o kick que deu a decisão na minha vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.